Este é o 109º debate. Obrigado por estarem aqui hoje comigo a assistir a este debate. Aos jornalistas presentes e aos que divulgaram esta iniciativa, a quem me acompanhou no jantar com Catarina Martins. Na sala está uma banca em que podem inscrever-se para receber informações. Neste clube, quem está aqui pela primeira vez, as pessoas tratam-se pelo nome. O doutor, engenheiro, professor, doutor, etc. fica aqui à porta, se fizerem o favor. O clube tem um formato muito próprio, há tempo estipulado para falar, para o maior número de pessoas possa participar, se assim entender. Cada pessoa, se faz favor, diz o seu nome e, se achar oportuno o que faz, ajuda ao enquadramento da sua opinião. Tem 2 minutos com direito a uma pergunta. Agradeço que respeitem o meu pedido para o maior número de pessoas poder participar. Catarina Martins falará de início 10 minutos, do tema que achou interessante. Disse-me que ia falar das negociações que está a ter com o Governo, em que bem está. Depois, Joaquim Jorge, farei umas perguntas e depois a plateia. Pedia para porem os telemóveis em silêncio, se fizerem o favor, está bem? Então, a Catarina Martins chama-se Catarina Soares Martins, nasceu no Porto a 7 de setembro de 73, é uma atriz e política portuguesa, atual deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda. Catarina Martins tem uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, com um mestrado em Linguística e com frequência de doutoramento em Didática das Línguas. É cofundadora em 1994 da Companhia de Teatro das Visões, úteis e dirigente da Plateia, Associação de Proposicionais das Artes Cênicas. É a primeira deputada do Bloco de Esquerda a ser eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto, em 2009, tendo sido reeleita em 2011 e 2015, deputada do Bloco na Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação de Economia e Obras Públicas, é eleita coordenadora a 11 de novembro de 2012, juntamente com João Semedo, sucedendo a Francisco Louçã. A 30 de novembro de 2014, na sequência na nona convenção do Bloco, João Semedo abandona a liderança, passa a vigorar uma nova comissão permanente, composta por 6 membros. Catarina é a porta-voz. A 26 de junho de 2016, após a 10ª convenção, a comissão foi dissolvida e Catarina passou a ser a única coordenadora. O estudo realizado pela empresa de consultadoria da comunicação Imago Laurento Cuenca, em parceria com a Universidade Católica, divulgado em março de 2000, coloca Catarina Martins em 10º lugar na lista dos políticos portugueses mais influentes na rede social Twitter. Fez antiga primeira classe em Santo Tomé, onde os pais foram cooperantes para mais tarde entrar em Direito em Coimbra. Rapidamente mudou a agulha para as artes no Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, CITAC. Aí conhece o ator Nuno Cardoso, um dos elementos com quem viria a criar o grupo de teatro Visões Úteis, companhia hoje considerada uma referência artística no Porto. Nuno Cardoso, o que é que diz de Catarina? É sempre uma força da natureza, determinada, uma lutadora. A gente já viu ali no jantar. A primeira candidatura ao Parlamento acontece em 2002, sem sucesso. 4 anos mais tarde é eleita, e isto tem piada, como independente. Os seus pais, Arcélio Martins e Rosa Amélia Martins, ajudaram a fundar o Bloco de Esquerdas, mas deixaram a filiação há anos. No passado foram militantes e ativistas de diversas organizações de esquerda radical, do CMLP ao PCPR, na clandestinidade. Catarina, os telemóveis, por favor. Catarina tem 2 filhas, não sei se já fizeram 11 e 15 anos, mas o ano passado tinham 10, 14? Não, fizeram 10, 14 este ano. É? Ok. Onde cabe um marido sempre disponível para tudo. Chama-se Pedro Carreira, físico de formação e ligado ao teatro, além de uma vasta rede de amiga e familiar, nas quais também entra o seu irmão João Martins. Catarina saiu de casa dos pais em Aveiro aos 17 anos, levando uma bagagem cultural, política e cidadã de pedir messas. Teve sempre uma grande liberdade de movimentos e meteu-se em tudo, da vida artística às associações do Porto à Galiza, das prisões às zonas rurais, refere o pai. Foi, aliás, na condição de dirigente da Associação dos Profissionais de Artes Cênicas que Catarina negociou com os partidos. Ela fez todos os embates possíveis, já morreu várias vezes na vida, mas está aqui, lidando com situações muito precárias. Nesses momentos racionaliza, sabe fazer compromissos sem perder de vista as suas ideias. Quem diz isto é o pai. Tem muita empatia nas ruas, rigor nos debates, transmite muita serenidade e robustez. O seu pai diz que é fofinha, não é fofinha nem Miss Universo. O seu pai disse
Ela sofreu connosco todos os passos das nossas vidas, as condições duras do cotidiano. Nunca foi protegida dos problemas. É um produto da escola pública, das dificuldades e do contacto com pessoas de estratos e proveniências diferentes. Mas deve tudo a si própria. Francisco Louçã acha que a subestimaram. Havia ceticismo dentro do Bloco em relação à Catarina, mas tornou-se uma figura determinante. Afinal, protagonizou a maior vitória das eleições legislativas. Catarina, a mulher política do momento. Uma salva de palmas. Bem, boa noite a todas e a todos e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu sei que estava um bocadinho em falta neste espaço de debate, têm passado líderes políticos de todos os partidos e eu, que moro aqui ao lado, ainda não tinha cá vindo e, portanto, já não podia ser, era preciso corrigir e cá estamos e agradeço o convite e peço desculpa por ter demorado. E a persistência. A persistência do convite. 7 meses. Não foi por má vontade, uma agenda muito complicada, como devem compreender, mas é um prazer estar aqui hoje e agradeço a vossa presença e a oportunidade de fazer o debate aqui. O que eu tinha pensado era não falar muito tempo, porque a ideia é que seja um espaço de debate, mas achei que poderia ter interesse para lançar a conversa, depois podemos falar disto ou de outra coisa qualquer, se outras coisas parecerem mais interessantes, explicar um bocadinho o que é que nós estamos a fazer com o acordo com o Partido Socialista e qual é a visão, no nosso entender, dos problemas maiores da economia que o país defronta agora e que outras respostas é que o Bloco de Esquerda acha importantes. Como sabem, depois das eleições de 4 de outubro nós tivemos uma relação de forças diferente no quadro político-partidário na Assembleia da República. PSD e CDS candidataram-se juntos e mesmo assim não conseguiram maioria, ou seja, deixaram de ter maioria para fazer governo e abriu-se a possibilidade de um outro governo. De um governo do Partido Socialista, porque era o partido que teria a seguir votos suficientes para ser governo, teve 30% dos votos. Neste contexto, o Bloco de Esquerda, como aliás já tínhamos afirmado na campanha eleitoral, achámos que era preciso unir todas as pessoas que quisessem firmar o compromisso de parar o empobrecimento em Portugal. Nós tivemos anos sucessivos em que a resposta aos problemas da economia e das contas públicas foi cortes em salários, cortes nas pensões, privatizações, que é uma outra forma de cortes, porque põe o que é investimento público de todos na mão de privados e, portanto, corta-nos a todos um bocado daquilo que nós construímos, aumento muito grande de impostos sobre o trabalho, sobre pensões, sobre salários e, portanto, nós achámos que devia haver um compromisso mínimo das forças que faziam a análise de que este caminho não tinha trazido a sítio nenhum de bom, Portugal continuava com déficit, a dívida pública em valores mais altos de sempre e, portanto, era preciso um caminho diferente. E foi com base nisto que se fizeram os acordos com os vários partidos que permitiram um governo minoritário do Partido Socialista, com a estabilidade de saber que havia acordo para passar orçamento de Estado e a legislação importante, porque um governo precisa ter instrumentos governativos naturalmente. Para o Bloco de Esquerda, esse acordo passou, portanto, por garantir as condições de recuperação de rendimentos, ou seja, salários e pensões. Isto passa por medidas tão diferentes como a subida do salário mínimo nacional. O Partido Socialista tinha a ideia de que o salário mínimo nacional logo se veria à subida, nós achávamos que era preciso impor patamares mínimos, porque senão a pressão patronal seria sempre para nunca subir o salário mínimo nacional e, portanto, querendo nós 600 euros, o Partido Socialista não estando de acordo, chegou-se a este acordo, tem que subir no mínimo 5% ao ano até chegar aos 600, quer dizer que em janeiro do próximo, já subiu, em janeiro deste ano, em janeiro do próximo ano terá de ser 557. Há 1 milhão de trabalhadores em Portugal a trabalhar com o salário mínimo, não é coisa pouca, não é uma medida que tenha impacto nas contas públicas, como sabem, e como provou este ano, não é uma medida que cria desemprego. Ou seja, é uma medida que é acomodável pela produtividade que há em Portugal e deve ser, porque não é aceitável um país em que as pessoas que trabalham a tempo inteiro não saem de situação de pobreza. E mesmo do ponto de vista estatístico, basta uma mulher ter um filho, uma mãe com um filho que ganha o salário mínimo em Portugal vive em situação de pobreza e, portanto, isto é uma medida básica de dignidade do país.
Para além disso, medidas que foi acabar com os cortes inconstitucionais dos salários, acabar com a sobretaxa de IRS, que acabou parte em 2016 para 90% dos contribuintes, o resto tem de acabar já em 2017, uma série de medidas de proteção sobre penhoras e execuções fiscais das casas, das pessoas, a alteração da lei da renda apoiada, porque havia pessoas a serem despejadas até dos bairros de renda apoiada, ou seja, das pessoas que têm menos rendimentos. Fomos fazendo este acordo, e é um acordo, acabar com os cortes das pensões. Como sabem, o PS e CDS tinham prometido à Comissão Europeia cortar 600 milhões de euros ao ano nas pensões, já era o acordo europeu, era preciso reverter este acordo europeu e foi revertido, não houve cortes, pôs-se a lei da atualização a funcionar, ainda que essa não é um aumento, é simplesmente uma lei que tem a ver com a flutuação das pensões com a inflação e o PIB, e portanto não chega à necessidade das pessoas, no nosso entender precisamos de aumentos reais das pensões. Mas enfim, este acordo foi feito e não haver mais nenhuma privatização, revertendo até as que foi possível reverter, no caso, mantendo os transportes coletivos públicos, como os STCP aqui ou como a Carris em Lisboa. Foi um acordo difícil de fazer, foi feito. E durante muito tempo o que nos diziam é: nós não fazemos cortes porque tem de ser, se nós não fizermos cortes a economia entra em colapso. Ou seja, se não houvesse os cortes nos salários dos funcionários públicos, a economia entrava em colapso. Se não houvesse cortes das pensões, a economia entrava em colapso. Se não se precarizasse ainda mais as condições de trabalho em Portugal, e tão precárias que elas são, e tanto abuso laboral que é no nosso país, é um dos maiores problemas que temos, bem, então aí seria a desgraça e não haveria emprego nenhum. Enfim, e temos vivido com este discurso. E o que eu acho que este ano provou, que estes meses provaram, é que não era verdade. Ou seja, era possível respeitar os salários das pessoas, é possível respeitar as pensões, é possível ter mecanismos de proteção social, foi possível reconstituir níveis de complemento solidário para idosos ou rendimento social de inserção, que são essenciais num país de pensão tão baixas e de tanto desemprego de longa duração. E nada disso criou um cataclismo. Ou seja, é possível. É possível mesmo com os elevados níveis de endividamento público que temos, é possível mesmo com os constrangimentos europeus, é possível respeitar mais as pessoas. E isso é extraordinariamente importante e é nesse caminho que o Bloco de Esquerda continua empenhado e que no próximo Orçamento do Estado continuamos este caminho. Ou seja, acabar com a sobretaxa para toda a gente, garantir que continua a haver os aumentos de rendimentos. Nós achamos que é preciso ir mais longe e conseguir aumentos reais das pensões que não pagam impostos, aquelas que por muito que se mexam nos escalões ou na sobretaxa nunca têm mais porque são tão baixas que nem sequer pagam impostos. Queremos aumentos reais para essas pensões, queremos continuar a fazer este caminho, mas agora há um problema, e porque estamos num debate, é bom falar de problemas, que é: e a economia está a reagir? Temos nós crescimento económico e criação de emprego que o país precisa? E eu acho que se este caminho provou que era possível respeitar as pessoas, tem também a insuficiência de não haver disponibilidade suficiente para o investimento que o nosso país precisa, nomeadamente o investimento público em capacidade produtiva que cria emprego. Numa economia financiarizada a nível internacional, ou seja, em que o capital só aposta em produtos financeiros e nunca em capacidade produtiva na criação de emprego, ou há investimento público que cria uma dinâmica para o aumento da capacidade produtiva e para a criação de emprego, ou não saímos da crise. E aí, o Bloco de Esquerda, mantendo naturalmente, e com isto acabo, todo o seu compromisso que fez com o acordo a negociar o Orçamento de Estado, é nisso que estamos empenhados, não deixaremos de tentar juntar forças, ideias, para esta proposta que nos parece essencial. É necessária uma reestruturação da dívida pública que dê ao nosso país capacidade de investimento que crie emprego. E um país que não cria emprego e que não tem capacidade produtiva é um país que não sai da crise. Este caminho provou que era possível não cortar. Precisamos de começar a construir o caminho para que o país possa crescer. Muito obrigada. Então, explico-me lá aqui, que há várias pessoas que não percebem isto. Os escalões de IRS vão ser alterados, vão ser progressivos, é um ataque à classe média ou não? O salário mínimo está em 530 euros, em janeiro passa para? 557. Muito bem. Pelo menos, se for mais, nós vamos opor-nos. Mas o mínimo está no acordo. Pessoas que ganham classe média, pronto, sei lá, 1.000, 1.500 euros líquidos.
podem ser penalizadas porque o Galamba veio dizer que deixa de ter a taxa extraordinária e depois isso é compensado, não sei. Não, a alteração de 9 escalões de IRS, que era o que nós tínhamos antes, para 5 escalões, foi o que fez Vítor Gaspar, foi um ataque enorme à classe média e representa para os cofres do Estado mais 1.500 milhões de euros por ano. O acordo que nós fizemos com o Partido Socialista é que é preciso repor progressividade, não é aumentar os impostos sobre quem trabalha. Nós achamos que os salários e as pensões já pagam impostos muito altos em Portugal. É verdade que no IRS há outro tipo de rendimentos que lá está e que podem pagar taxas mais baixas. Veja-se, por exemplo, as mais-valias, que não são obrigadas a englobamento e podem pagar taxas muito mais baixas de imposto do que paga o salário ou a pensão. Aí o Bloco de Esquerda acha que há margem para mexer. Agora, em relação aos salários e pensões, o que nós queremos é repor progressividade e isso nunca é aumentar os impostos sobre quem trabalha, não pode ser, não é isso que nós defendemos. E as pensões mínimas? Há vários tipos de pensões mínimas em Portugal. Há a pensão mínima social para quem nunca contribuiu na vida e que tem uma pensão mínima de velhice. E há pensões mínimas por escalões de contribuição para quem não tem o tempo todo, para quem tem 15 anos, 20 anos, 30 anos. São tudo pensões muito baixas. E eu acho particularmente ofensivo que alguém que trabalhou e contribuiu 30 anos tenha uma pensão de 300 e poucos euros, que não dá para viver. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, essas pensões terão de ser aumentadas. Nós conseguimos protegê-las obrigando a que a lei de descongelamento fosse usada e que deixassem de poder ser cortadas todas as pensões. As pensões eram usadas mais ou menos como o porquinho mielheiro dos governos quando Bruxelas apertava, como se as pensões não fossem um rendimento que tem que ser respeitado, quem trabalhou toda uma vida. Nós já parámos isso, o que é que nós ainda não conseguimos foi esse aumento e nós achamos que devem ser aumentadas, mas quando o Bloco fala de pensões mínimas, não estamos a falar do mesmo que o CDS, que falava sempre das pensões mínimas sociais, das mais baixas de todas e para quem nunca contribuiu. Essas pensões são importantes, há muitas mulheres que nunca trabalharam na vida ou que têm trabalho doméstico, que nunca tiveram contribuições e que essas pensões é tudo o que têm. O Bloco de Esquerda sabe disso e respeita as pensões mínimas sociais, tendo isso em conta, mas há pensões mínimas contributivas de quem trabalhou 15, 20, 30 anos que também têm de ser aumentadas e, portanto, quando nós falamos do aumento das pensões mais baixas, estamos a falar de todas estas pessoas e não só das pensões mínimas sociais. Muito bem. E esta questão relativamente aos 50 mil euros que eu tenho, vamos supor que eu tenho 50 mil euros no banco, não é? Sim. E não tenho dívidas nenhumas. Vão ver a minha conta quando eu tenho dívidas ou quando lhes apetece? Bem, o Governo tem uma ideia de alterar e que terá de ser discutida. O Bloco de Esquerda não é contra o cruzamento de informação e sempre fomos pelo fim do sigilo bancário, porque em Portugal só há sigilo bancário para os ricos. Qualquer pessoa que fique no desemprego e precise de subsídio social de desemprego não tem direito a sigilo bancário nem para si nem para a sua família. Em Portugal o sigilo bancário de facto só existe para quem tem muito dinheiro. A maior parte das pessoas não tem sigilo bancário e acaba pelas mais variadas razões por dar os seus dados. Nós no Bloco achamos que as pessoas não devem ter a sua vida sempre vasculhada. Somos a favor de privacidade, mas também somos a favor de que o Estado tenha mecanismos para combater a fraude e a evasão fiscal e, portanto, sempre achamos que tem que haver possibilidade de cruzamento de dados de finanças quando estamos a falar de valores mais altos. Um mecanismo concreto temos que ver para acertar. Mas há outra coisa a mim que me mete confusão, é que o anterior governo andou sempre a propagar, não há dinheiro para dar aos salários, não sei o quê. Vocês agora estão a dar o dinheiro. Vocês não, o PS, desculpa, com o seu apoio. Ninguém dá nada a ninguém, quem trabalha tem um salário é seu, não é uma oferta. Mas agora há várias pessoas que se queixam que há um congelamento das obras públicas, quer dizer, eu que procuro perceber, eu não percebo nada, eu fico baralhado com isto. Veja bem, 4 anos a dizer que não há dinheiro, não quer dizer que agora aqui haja, mas agora estão-me a dar o dinheiro. De onde é que ele vem e depois, quer dizer, veja se percebe, isto é confuso para uma pessoa que tem um mínimo de QI, quer dizer, não percebo, não entendo, isto baralha-me. Há algo que é fácil de perceber, quando não há salários, não há mercado interno, ou seja, quando as pessoas não ganham não podem comprar aquilo que precisam. Quando nós repomos salários e pensões, principalmente os mais baixos, as pessoas não vão correr por dinheiro de um offshore, vão comprar aquilo de que precisam. Quando compram aquilo de que precisam, dinamizam a economia interna e isso gera mais riqueza. Então há uma parte que é óbvia, quanto mais se corta, pior ficamos. E à medida que se devolve algum rendimento, a economia responde e, portanto, é possível. E essa é a diferença entre continuarem a empobrecer o país ou devolver algum rendimento às pessoas e é por isso que é possível.
Outro problema, e é o problema que eu falava no início, é se temos investimento, e isto é outra coisa, não para alguma folga, mas para uma economia diferente, mais produtiva, com mais emprego. E aí nem o governo anterior investiu, nem este está a investir. E nós temos agora um problema acrescido de estarem a ser debatidas sanções a nível europeu para suspensão de fundos estruturais, que é particularmente cruel para com o nosso país, porque as sanções estão a ser impostas pelo que fez o governo, que fez tudo o que Bruxelas mandou entre 2013 e 2015. Ou seja, entre 2013 e 2015, o governo PSD-CDS cortou tudo o que Bruxelas mandou, fez nos bancos tudo o que Bruxelas mandou, passámos a vida a dar dinheiro à banca internacional, cortámos nos custos de trabalho, cortámos no IRC, fizemos tudo o que eles mandaram e depois o déficit não bateu certo. É óbvio, um país cada vez mais pobre é um país cada vez mais endividado. Por isso temos sanções de Bruxelas. E uma das sanções que está a ser prevista agora e debatida, a multa já foi cancelada e o Bloco diz que os mesmos argumentos que levaram ao cancelamento da multa, que é perceber que a medida é injusta, estúpida e contraproducente, deviam servir para cancelar já o processo de suspensão de fundos estruturais, mas vai ser debatido agora durante setembro se suspendem ou não fundos estruturais. Se isso acontecer, é uma chantagem inaudita da União Europeia contra o nosso país, porque está a dizer que um governo ou uma maioria que repõe rendimentos vai deixar de ter sequer a pequena margem que existe para investir em nome de más contas provocadas pela política de Bruxelas nos 2 anos anteriores e que os eleitores portugueses já mandaram embora para terem uma alternativa para fazerem exatamente melhor e diferente. E isto é um problema gravíssimo com que o nosso país se vai deparar e a chantagem europeia é permanente. Não esquecer nunca que a Europa não é uma entidade neutra. A Europa é uma entidade política e uma entidade que responde por partidos políticos, sobretudo da direita em toda a Europa, e responde a um sistema financeiro com a Goldman Sachs à cabeça para quem Durão Barroso acabou de ir trabalhar e, portanto, nunca podemos esquecer de onde é que vem a chantagem. Em relação ao IMI, já tínhamos falado, mas temos de falar aqui com as pessoas. Portanto, é a favor, seja sintética se fizer o favor, é a favor que toda a gente pague, partidos políticos, tudo. Santa Sé, tudo. Igreja, é tudo. Ok. O Bloco de Esquerda tem proposto sempre o fim das isenções de IMI e, aliás, em geral, dos benefícios fiscais. Eu passo a explicar. Depois parece muito violento, mas o Clube Desportivo da Terra vai ter que pagar IMI e tem uma função tão boa, ou aquele centro de solidariedade, etc. Bem, a nossa opinião de princípio é que ninguém deve ter benefícios e depois o Estado apoia diretamente aquilo que acha que deve apoiar, porque é muito mais claro, muito mais seguro. Não tem nenhum sentido os colégios privados, os partidos políticos, a Igreja em geral, todos os edifícios das misericórdias, mesmo os que estão para as mais diversas funções, não pagarem os clubes de futebol, ninguém paga IMI, a não ser quem tem a sua casa, não tem nenhum sentido. Portanto, o que nós defendemos é que toda a gente pague IMI e depois o que deve ter apoio do Estado, o Estado apoia. Não perca o que vai dizer. E se tiver um proprietário, tem a primeira casa que vive e a segunda, acha que deve ser, tem uma segunda casa, deve pagar um bocadinho mais? Nós aí diríamos que deve haver uma diferenciação positiva e este é um outro problema. É sobre a habitação, nós achamos que a habitação própria não deve ser tratada exatamente em sede de IMI como o resto da habitação, mas acima de tudo para nós no Bloco de Esquerda o que é mais interessante não é quem tem 2 casas, é quem tem 100. Ou seja, há pessoas que têm muito património e pagam a mesma taxa de IMI, o IMI não é progressivo, pagam a mesma taxa de IMI e como têm muito património e vivem dele, muitas vezes até têm as casas vazias com especulação imobiliária. O que nós achamos é que o património devia somar e quem tem património muito acima de um determinado valor deve pagar mais e que os usos do património devem, quando as casas são postas no mercado de arrendamento, quando servem as pessoas, etc., devem pagar menos IMI, quando as casas estão fechadas, quando servem especulação, quando devem pagar mais IMI. Esta é a nossa lógica, ou seja, para promover o direito à habitação em Portugal e para diferenciar quem tem uma casa de quem tem 100 casas, não é? Vou terminar. Já viu a polémica que... E acabámos, entretanto, com a isenção de IMI dos fundos de investimento. Já viu a polémica que criou ao dizer que é a favor da extinção dos comandos depois da morte de 2 militantes, mas ao mesmo tempo acho que o Bloco é a favor, eu também sou, que o Exército ajude nos incêndios. Há 2 coisas diferentes. A primeira, o Bloco de Esquerda foi muito atacado por defender uma coisa que fez Cavaco Silva. Eu sei que é difícil perceber que o Bloco faça uma proposta igual ao que fez um governo de Cavaco Silva. Os comandos não são... há muitas forças especiais em Portugal. Eu julgo que as pessoas muitas vezes confundem comandos com forças especiais e com todas as forças especiais, há muitas, e confundem os modelos das Forças Armadas com o ajuste que há hoje
na democracia. Em 1993, os comandos foram extintos pelo governo de Cavaco Silva, porque, tendo havido uma alteração das Forças Armadas, as Forças Especiais já não se coordenavam com comandos. Aliás, quando nós vimos as missões portuguesas no estrangeiro, são outro tipo de Forças Especiais que as fazem. E porque tinha havido uma série de casos de mortes nos comandos, e como nas Forças Armadas, com o papel que tinham na democracia, os comandos não respondiam e eram um risco os seus treinos de vida, Cavaco Silva extinguiu em 93 os comandos. Eu poucas vezes concordei com Cavaco Silva na minha vida e percebo que hoje, enfim, não tenho saudades nenhumas, mas esta medida eu julgo que foi correta. Em 2002, e Portugal, como digo, tem outro tipo de forças especiais que têm trabalhado e que têm ações extraordinárias, e não está em causa cada militar que se esforça, que faz tudo, não vai ser em causa, está em causa como é que nós estruturamos as Forças Armadas. Em 2002, Paulo Portas, num gesto muito populista do nosso ponto de vista, reativou um batalhão de comandos, e é nesse batalhão de comandos que acontecem as mortes que nós acabámos de assistir. O que nós achamos é que o que foi feito em 1993 tinha uma razão de ser, era uma alteração que tinha uma razão de ser, não tirou a Portugal forças especiais. Entre 93 e 2002 não houve nenhum problema com o facto do que se fazia nos comandos estarem integrados nos paraquedistas, não aconteceu nenhum problema com isso, fez uma reavaliação do treino, e quando se voltou em 2002 foi sem nenhuma reavaliação, sem nada de novo, e portanto não teve sentido. E é só isso que nós defendemos, que se faça aquilo que houve em 93. Vou fazer a última pergunta. Isto tudo, eu meto-me imensa confusão. Isto agora do governo, aquilo da Galp, agora vem com um código de conduta de uma prenda de 150 euros. Não é isso que deve ser o código de conduta? É a pessoa estar aqui, a rotação para ali, a família, colocar a família, os critérios com que são escolhidas as pessoas. Eu acho. Beneficiar o amigo que estudou com ele, percebe? O código de conduta tem que ir mais além do que isso das prendas de 150 euros. Isso é alguma coisa, isso não é nada. Eu acho que nenhum código de conduta substitui o bom senso que as pessoas não empregar a família, não empregar a mulher, depois põe-no lá e a gente sabe, e eles pensam que a gente não está a ver. Nós precisamos de legislação que exige mais transparência. O Bloco tem proposto uma série de coisas sobre impedimentos, incompatibilidades, conflitos de interesses, para transformar a vida política em algo transparente, a nossa democracia mais exigente. Para nós essas propostas são importantes. Há neste momento uma comissão para a transparência na Assembleia da República em que o Bloco de Esquerda disputou boa parte desse debate e tem muitos projetos. Era bom que isso avançasse. Era bom que se tirassem conclusões das asneiras sucessivas e da descredibilização da própria atividade política ligada a tomadas de decisão que não são transparentes. Para o Bloco isto é muito importante, é uma das áreas para nós prioritárias. Combate-se o tráfico de influências e a corrupção com uma legislação sobre transparência, porque o escrutínio público é essencial, e com uma definição melhor do que são conflitos de interesses, incompatibilidades e impedimentos. Para nós defendemos isso, defendemos exclusividade de uma série de cargos, períodos de nojo, etc., entre outros. Mas eu volto a dizer, o Governo pode fazer o que quiser. Nós já dissemos que achamos que há coisas que não podem acontecer de maneira nenhuma. Nenhum código de conduta e nenhuma legislação se substitui ao bom senso que as pessoas devem ter. Muito bem.